Oi, gente! Nós vamos falar sobre o sétimo mandamento. O sétimo mandamento é não adulterarás, que está em Êxodo 20:14. Nós entendemos que a lei do nosso Pai, ela possui o significado literal e também carrega um significado espiritual. Esses acontecimentos espirituais, eles serão cumpridos na eternidade, ao longo da nossa vida, servindo o nosso Pai. Que nós iremos nos tornar filhos quando nós falamos do aspecto físico, que é não adulterarás, que está falando entre a relação entre marido e mulher. Isso também se aplica no âmbito espiritual, para nós sermos fiel ao nosso Pai. Essa lei ela fica mais especificada no livro de Levítico 18:20. Nem te deitará com a mulher do teu próximo, contaminando-se com ela. Quando uma pessoa ela é unida no casamento, ela se torna uma só carne com ela. Isso está em Gênesis 2:24. Por isso, o homem deixará teu pai e tua mãe e se apegará à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O projeto atemporal do nosso Pai para o casamento, ele é bem claro. O relacionamento entre uma carne certamente envolve a união sexual, mas também inclui a união de marido e mulher em uma harmonia espiritual de mente e emoção. E essa união ela só pode ser quebrada após a morte de um deles. Mas o Pai, ele deixa um adendo em Mateus 19, do 8 ao 11, que é o adultério, é uma quebra, que fala o seguinte: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitirei repudiar as vossas esposas, mas não foi assim desde o princípio. Eu vos digo que quem repudiar sua esposa, a não ser por causa da fornicação, e casar com outras, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Embora os fariseus eles estavam declarando que algo que Moisés tinha ordenado, o nosso Messias ele estava simplesmente falando que ele permitiu isso, uma provisão para o divórcio que foi dada lá no princípio por causa dos corações endurecidos pelo pecado. E aí o divórcio foi permitido. Essa infidelidade conjugal veio por causa da infidelidade sexual, que distorce a união de ser uma só carne. O termo fornicação, ele vem do verso 8 e no grego ele vem como porneio. No Strong a tradução é 4202, que quer dizer a raiz da palavra pornô ou pornografia, e que é a imoralidade sexual, que é a pureza sexual sendo vendida, ou seja, a prostituição. Nós vemos que Moisés, ele fez esse decreto que podia assinar a carta de divórcio, mas porém deveria ser só sobre adultério. Se estivesse qualquer outro tipo de carta, o marido seria culpado e não poderia se casar com outra pessoa, porque a mulher ainda era considerada casada com ele. O adultério, ele é a única razão aceita para separação. Mas isso nós temos que entender que não vem do nosso Pai, do nosso Criador. Ele fez por causa do nosso coração, porque ele sabia que a maioria das pessoas não iam conseguir perdoar. Aos olhos do nosso Pai, do nosso Criador, o adultério é a mesma coisa sobre prostituição. Isso nós vemos em Oséias, de 1-9. Nós vemos que nesse texto o pai ele fala para Oséias pegar
uma filha de prostituição, uma mulher que prostituísse. Então Oséias vai e cumpre isso. E ela deu 3 filhos para eles. E aí ele teve... O pai tinha pedido para ele colocar cada nome, porque ele queria mostrar que ele não estava se agradando ao comportamento de Israel. E aqui é claramente mostrado o adultério espiritual, porque o povo estava fazendo idolatria e o pai não estava concordando com isso. Não apenas fornicação, eles estavam denegrindo e quebrando todos os mandamentos. Então, no começo do chamado de Oséias, o profeta ele foi surpreendido com a instrução que o pai foi dado para ele se casar com uma mulher, uma prostituta. Não se tratava de uma simples parábola ou visão. Ele estava cumprindo como uma ordem para ele se casasse com ela. Para se tratar de maneira vívida a reação e a relação que o pai ele estava tendo com Israel. Ela não era uma prostituta, mas ela usava da sexualidade para obter sucesso. Assim como Oséias tivesse uma esposa infiel e ficaria com o coração partido, o pai ele estava retratando isso. E os filhos da prostituição indicava vergonha, condenação divina com os filhos de Israel. A dor que o profeta teve que trazer sobre a sua vida era o escândalo que Israel estava trazendo para o nosso pai, para o nosso Criador. Ele tinha se vendido, Israel, para os outros deuses, se afastando do Criador com atos de idolatria. Então Oséias, ele veio da dinastia de Jeú, que começou com violência e ira, e não com as instruções do pai. A segunda filha de Oséias falou que ela não é amada, que isso significava a infidelidade de Israel, que foi privada do amor do nosso pai. O terceiro filho, que o significado foi: não sois meu povo. Isso era o símbolo que Israel tinha violado o pacto com o pai. Este mandamento é o único que tem uma aliança dentro de uma aliança, que está conectado, que carrega uma obrigação de si mesmo, e o cônjuge deve ter fidelidade com o outro cônjuge. Basicamente, o nosso pai fez uma aliança com o povo, e dentro dessa aliança tinha outra aliança, que é entre o marido e mulher. Então, onde há uma aliança, é uma aliança com o pai que nós temos, e a aliança que o nosso pai, que é para nós sermos fiéis com o nosso marido, com a esposa. Esse é o pacto que nós temos feito. Então são duas alianças, um perante o Deus e o nosso marido ou esposa. Essa obrigação que há é um pacto em si mesmo. Nós vemos isso em Provérbios 2, do 16 ao 18, que diz o seguinte: a sabedoria, ela te livra da mulher imoral, da perversidade que visa seduzir, que abandona aquele que o guia na sua mocidade e esquece do pacto com o Criador, porque a sua casa se inclinou para a morte e suas veredas para a morte. Aqui ele está falando da mulher estranha, que ela abandona o seu marido, que ela destrói a sociedade e que ela se compromete com um comunicado estranho, e ela destrói a fidelidade que o pai tem conosco. Ela lisonjeia com palavras macias para lá envolver e destruir as outras famílias. Essa união com essa mulher imoral, ela é autodestrutiva. A palavra mortos é a mesma referência que foi feita aos cananeus em Deuteronômio 2, do 20 ao 21. Ela se refere
há uma habitação na sepultura. Isso significa que o marido e a esposa têm um impacto diante do Criador, do nosso Pai. Hoje eu vou parar por aqui. Amanhã nós falaremos mais sobre esse assunto. Dê um like e se inscreva no nosso canal. Até!